Meus amados, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Como é bom poder estar aqui nessa noite, nessa primeira noite, para juntos compartilharmos a palavra e adorarmos juntos ao Senhor. É muito bom estar onde Deus está. Eu quero agradecer, antes da leitura bíblica, ao convite que nos foi feito há bastante tempo, para poder estar aqui em Poção de Pedras, já pela segunda vez. Agradecendo ao pastor Elias, que eu já o tenho como amigo. Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família. Agradecendo também ao pastor Wellington, que nos fez o convite. Obrigado, pastor, pelo carinho, pela paciência. Deus seja louvado pela vida do senhor e toda a sua equipe que coordena a mocidade. Irmãos, agradecendo também aos pastores aqui, eu vou agradecer ao pastor Bruno, que já é nosso amigo, e cumprimentando o pastor, eu cumprimento os demais ministros, pregadores, profetas desse tempo. Deus seja louvado. Estar com o Micael também é muito bom, né, irmãos? Eu ouviria a noite inteira. Eu estou para fazer uma agenda contigo lá no Rio de Janeiro, que é minha terra, só que a agenda vai ser lá em casa, na varanda, para você ficar cantando a tarde inteira. Deus seja louvado pela sua vida. Esse povo da Bahia é um povo pentecostal. Deus seja louvado. Quero agradecer também o Vanclis, que já é um irmão que Deus nos deu. Cadê o Vanclis? Está por aí não? Ah, está aqui. Ele foi nos buscar ali, o voo atrasou lá em Brasília. Ficamos na aeronave para partir mais ou menos 1h30. Daqui a pouco informaram que a aeronave deu defeito. Ainda bem que deu defeito embaixo, né? Porque não dava para consertar em cima. Então tivemos que sair e chegamos ali em São Luís por volta das 14 alguma coisa, né? Praticamente 15 horas. E ele disse: calma, pastor, que vai dar tempo. Eu só não sabia o que ele ia fazer. E ele acelerou. Quando deu para cima de 140, eu já entreguei o meu espírito para Deus, já mandei uma mensagem para a família, já desejei até Feliz Natal. Mas que bom, obrigado, meu amigo. Deus abençoe você poderosamente. Se você não fosse tão útil aqui nessa cidade, eu ia te levar para trabalhar conosco lá. Deus te abençoe. Quantos querem ouvir a palavra? Diga amém. Amém. Trouxe a Bíblia? Vamos ler um texto. Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 3. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 3. E vamos ler no versículo de número 17 somente. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 3. Fique calma, viu? São Mateus, capítulo 3, verso 17. Glória a Deus. Deus abençoe também o prefeito que está conosco, sua esposa. Deus abençoe. Irmão do som, o som está... Cadê o sonoplasta? Está aí, né? Como diz o irmão dessa região aqui, o som da plástica. O som está excelente. Se tu conseguir segurar assim até o final, alguém vai pagar uma coxinha para você lá fora. Já deu glória uns 3, ainda está garantida a coxinha. Se ninguém pagar, o pastor Bruno paga, tá? Localizou o texto, diga amém. Está escrito assim, Mateus 3:17. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, este é o meu filho em quem me comprazo. E você diz amém. Fecha a Bíblia, coloca a mão no coração. Faça uma oração por você. Peça para Deus falar com você. Senhor, a tua palavra, nada nos importa a não ser a tua voz. Esse lugar é teu, a igreja é tua, os filhos são teus. Precisamos te ouvir. Talvez alguém está aqui vivendo as intempéries, as agruras da vida, e precisamos que o Senhor fale conosco nessa noite. Vamos te agradecer em nome de Jesus. Diz um amém. Pode tirar aqui, vai acabar. Pode deixar. Pode deixar ele, pode cair. Preciso da sua atenção para nós entendermos esse texto. Eu sei que nós temos um tema,
Fique bem tranquilo que eu vou contextualizar tudo dentro do tema, mas eu tenho carregado essa mensagem para esse tempo e tenho certeza que Deus quer falar com alguém aqui nessa noite. Quem aqui está muito necessitado de ouvir a voz de Deus? Toda atenção é muito importante nesse momento inicial. Eu reconheço os bastidores do evento, eu sei que é necessário certa movimentação, mas aqueles que estão aqui na nave do templo, se você puder, se não puder eu também vou entender, mas se você puder não se locomover, enquanto eu estiver pregando a palavra, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu quero até dar um tema aqui contextualizado nesse tema que vocês escolheram, só para o bom entendimento, só para você ter o norte daquilo que você vai ouvir. Eu quero usar esse texto para falar sobre filhos em processo. Filhos em processo. Filhos em processo. Consegue repetir comigo ao tom de 3? 1, 2, 3. Para ensaio ficou mais ou menos. Vamos lá? 1, 2, 3. Filhos em processo. Agora aponte o seu dedo assim. Pega o seu dedo com respeito. E com mais respeito ainda, aponta para alguém e diga assim, ó, Deus é Deus de processo. Agora diga, suporte o processo. Agora vira para o outro lado e diga, suporte o processo. Para o de trás não ficar com ciúme, diga, suporte o processo. Deus é Deus de processos. Olhe para cá e me ouça. Aprove Deus escolher trabalhar dessa maneira. Não me pergunte por que Deus resolveu trabalhar assim. É claro que Deus é poderoso e faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas parece que Deus estabeleceu um padrão para a vida daqueles que Ele resolveu usar aqui na terra. E antes dele fazer qualquer coisa, Ele usa o chamado processo. Deus, Ele poderia fazer da noite para o dia, até porque Ele tem um propósito específico na vida daqueles que estão aqui. Mas aprove a Deus, e se você observar as Escrituras, trabalhar através de processos. E você precisa entender o processo para que você realmente viva o seu propósito. É claro que quando você nasceu, Deus não resolveu o que iria fazer em você e através de você. Na verdade, quando você nasceu, já estava tudo pronto. E você realmente agora, antes de viver aquilo que estava pronto, Deus, Ele precisou te colocar em processo. E o processo vai te melhorando, vai te aperfeiçoando, até você realmente alcançar a plenitude do seu propósito. Deixa eu só trazer clareza nesse momento inicial para você compreender. Deus, Ele tem um propósito na vida daqueles que me ouvem aqui. Não existe ninguém que está aqui me ouvindo que Deus realmente não tenha um propósito. Mas o que é um propósito, pastor? O propósito é o que você nasceu para ser. O propósito é o que você nasceu para fazer na sua geração. O propósito é a sua missão aqui na terra. Não importa onde você nasceu, não importa de que família você veio, Deus te criou para viver um propósito. E se você já está recebendo, você só serve para viver esse propósito. Você não se encaixa em outro lugar que esteja fora do seu propósito. O propósito é a chama que queima, é o fogo que arde. O propósito é a missão que você está cumprindo aqui na terra. Uma pessoa que não vive a plenitude do propósito, que ela realmente nasceu para viver, ela vai ter sempre uma impressão de vazio. É como se estivesse lhe faltando alguma coisa. Porque Deus te criou de propósito, para viver um propósito. E você só vive esse propósito se você conseguir suportar o processo. Me ajuda aí para alguém começar a entender. Aponta o dedo novamente para ele. Essa frase vai ser repetida algumas vezes. E diga assim: suporte o processo. Deus é Deus de processos. E você às vezes teme o processo porque você não conhece o final do processo. Parece até que o início está difícil de romper. E parece que o meio do processo você não vai conseguir suportar de pé. Se o início é difícil, imagina o que pode acontecer depois. E esse fato de você não conhecer o caminho até chegar na plenitude do propósito, que se chama processo, vai causando medo, vai causando temor, porque na verdade você é inseguro, você não sabe o que vai acontecer amanhã. E às vezes pensamos nós que Deus também está desesperado, pensando o que Ele vai fazer para te sustentar até o final, pensando como é que Ele vai dar um jeito de te segurar firme até o final. Mas na verdade Deus não sofre desses sentimentos.
Porque na verdade, quando Ele te gerou no início, Ele já estava te esperando no fim. E na verdade, para quem quiser começar a dar glória, o fim já está pronto, ó. E aquele que é o fim já está te esperando chegar no fim. Se você soubesse que Deus, quando Ele colocou você para começar esse processo, Ele já estava te esperando lá no fim, porque parece até que Ele criou o fim primeiro, antes do início. Até o próprio nome de Deus aponta para o seu caráter. Se você começar a entender tudo que diz respeito a Deus, mostra o controle soberano dele sobre o teu processo, sobre nossas vidas aqui na terra. Uma vez Moisés ousou perguntar para Deus, no meio do deserto, Moisés disse: Senhor, qual é o teu nome? E Deus resolveu responder para Moisés, dizendo: Moisés, o meu nome é Yahvé. Aí Moisés disse: mas o que significa Yahvé, Senhor? E o Senhor foi explicar. Ele disse: Yahvé, Moisés, significa eu sou o que sou. Aí para alguém começar a entender, o Senhor agora ele mostra para Moisés o seguinte: eu sou o que sou, sempre serei, e sempre serei, e sempre serei o que sou. Parece que não dá para entender muito, porque o nome de Deus parece meio complexo. Na verdade você só entende por revelação. Mas o Senhor estava dizendo: eu sou no início, eu sou no meio, eu sou no fim, eu sou quando você precisar. Na verdade, quando a Bíblia fala do princípio, o princípio é só para você ter uma conotação de tempo, porque Deus não conhece princípio, Ele é antes do princípio. E na verdade, quando a Bíblia fala de fim, é só para você entender quando o processo na sua vida termina, porque Ele é depois do fim. Na verdade, quando a Bíblia diz que Ele é o alfa, Ele é o ômega, é só para você entender que Ele vai estar contigo no início, vai estar com você no meio, te sustentando e vai te conduzir até o fim. Então, se eu fosse você, eu tranquilizava o coração e só suportava esse processo. O nome de Deus aponta para o seu caráter. Se você entender o nome dele, revelado por ele, Yahvé, você vai compreender que na nossa linguagem, para nós entendermos, nós adicionamos ali vogais para soar bem a palavra Yahvé. Mas no hebraico, para quem conhece um pouquinho do contexto, sabe que não existem essas vogais. São 4 consoantes que na verdade não produzem uma palavra. Esse nome no hebraico, o judeu que não vai falar o nome de Deus, ele não pronuncia uma palavra. Tomara que alguém entenda, ele pronuncia um som. Essas 4 consoantes fazem esse som. Parece até familiar esse som. Você lembra quando você nasceu, você fez e um dia pela última vez você vai fazer porque Ele é o início de tudo e Ele está te esperando no final de tudo. Não, tem alguém me ouvindo aqui para receber? Então, quando você não souber o que fazer, quando faltar forças, clame por Ele dizendo: eu estou começando a pregar para alguém. Me ajuda, coloca a mão no ombro do teu vizinho, porque esse culto é pentecostal. Balança ele até ele ficar irritado. Diga: se não estiver suportando mais, diga: se estiver difícil, diga: respira e suporta esse processo. É por isso que o salmista, ele disse o seguinte, para quem quiser me ajudar dando glória a Deus: é impossível deixar de louvá-lo, porque todo ser que respira, louve ao Senhor. Agora, não peça para Deus te tirar do processo, porque Deus não fez isso nem com seu único filho. Esse texto que nós lemos aqui agora fala do filho que precisou viver o processo. Esse texto aqui ele já está aparecendo com 30 anos de idade, e o céu agora está o legitimando, uma voz do céu está falando sobre ele. Mas para o céu falar sobre ele, para o próprio Deus apontar o dedo para ele e falar: é meu filho. Já percebeu que até o teu Jesus precisou atravessar
todo o processo. A vida dele foi um processo que nos ensina a suportar o nosso processo. Deus poderia ter trabalhado de outra forma. Jesus, ele realmente veio aqui na terra, deixou a eternidade, só com um propósito: pagar a tua dívida, quitar a cédula que era contra ti, ir à cruz e vencer a cruz e despojar o inferno. E Deus não poderia já enviá-lo adulto de uma forma bem normal, menos complexa. Ele iria lá derrotar o diabo, dar o seu sangue. Mas não me pergunte por que, senhores, mas Deus trabalha com processo. Já parou para pensar por que ele precisou nascer no ventre da virgem? Por que Deus complica tantas situações assim? Já parou para analisar? É muito fácil ler de forma superficial. Mas agora uma moça judia de aproximadamente 14 anos está engravidando. Ela está desposada, ela não é casada. Já parou para perceber que a Maria está prometida a José? Ela já tem a maioridade aqui com 14 anos. Mas agora ela está gerando um filho antes do casamento. Já parou para pensar que ela está correndo risco de morte? Ela pode ser apedrejada. Por que Deus trabalha assim? Por que Deus não trabalha de uma forma mais normal? Por que alguém não vai entender? Na verdade, no processo, Deus não está preocupado se alguém vai entender. Até porque Ele não precisa dar explicação para ninguém. Ele trabalha da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, e não precisa dar satisfação para alguém. Tem alguém aqui nessa noite? Agora observe. Ela recebe a visita daquele anjo que entra na casa dela. Está na Bíblia que ela fica meio assustada, porque o anjo tem uma saudação diferenciada. O anjo não é judeu. O anjo, ela é celestial. Olha para ela e diz: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Ela fica assustada e o anjo diz: fostes escolhida para dar à luz a um filho, e o seu nome será Jesus, Emanuel, Deus conosco. Ela diz: mas como isso se dará? O anjo diz: não temas. Ela diz: mas eu nunca tivera com homem algum. O anjo explica dizendo: aquele que me enviou mandou-lhe dizer: a sombra do Onipotente te cobrirá, descerá sobre ti o Espírito Santo. Então agora ela começa a gerar algo que não é dela. Agora, como é que o José sabe que ela está gerando? Olha para mim para tu entender. Como é que o José descobre que ela está gerando? A barriga está ficando avantajada. Agora, já parou para perceber que não é só o José que está vendo que a barriga está ficando avantajada? E ela não é a esposa ainda de José. Já imaginou alguém olhando, criticando, dizendo: a Maria passou a carroça na frente dos bois. Só que ela está gerando algo do céu, e agora o próprio Deus que garante aquilo que Ele faz aparece. O anjo aparece para o José e agora diz: não temas em receber Maria por tua mulher, porque o que está nela não é dela, é fruto do Espírito Santo. A gestação é a gestação normal, mas já parou para perceber que agora eles saem de Nazaré, e viria alguma coisa boa de Nazaré, e eles vão agora até Belém, e agora ela não sabe quando vai nascer. As contrações começam ali, a hospedagem está lotada, e o único lugar que resta agora para aquele parto é aquela estrebaria, aquele estábulo, o lugar que os animais ficavam. Se tem alguém olhando para aquela cena, diz: coitada dessa moça, vai dar à luz a um pobre coitado. E esse marido que não planeja nem o parto, só que ela está gerando. Na terra parece que não tem estrutura nenhuma, mas uma estrutura tamanha está montada no céu. Um anjo gritou para quem quiser da glória: nasceu na cidade de Davi o Salvador. E os outros anjos diziam: glória a Deus e paz na terra aos homens de boa vontade. Na verdade, alguém pensa que está nascendo um pobre coitado, alguém que não tem nem lugar para nascer, mas está nascendo o Salvador da humanidade. Agora, olhe para mim, dobre atenção. O processo começa e ele tem uma infância normal, a Bíblia oculta, mas ele aparece no contexto bíblico com 12 anos de idade. Quantos anos? Se você sair daqui e ler na tua casa durante essa semana, está escrito assim, ó: segundo o costume, com 12 anos foram a Jerusalém. Ele tinha 12 anos. Agora, que costume é esse? Eu sei que essa igreja é inteligente, é que você precisa dobrar a atenção. Que costume é esse?
de com 12 anos um menino judeu ter que ir a Jerusalém. Esse costume chamava-se Bar Mitzvah, que acontece até hoje. Bar filho, mitzvah, mandamento. O pai tinha que levar o filho diante dos doutores da lei. E os doutores então iriam interrogar aquele menino com 12 anos. Se ele é aprovado pelos doutores, ele está apto a cuidar dos negócios do seu pai. Mas se ele não é aprovado, o pai é irresponsável, porque o pai não ensinou a Torá. O pai não ensinou a geografia. Então, com 12 anos, você vai perceber que Jesus está no templo entre os doutores. Agora, quem é da Bíblia aqui já parou para perceber que ele está perdido do seu pai, José? 3 dias que os pais da terra não conseguem encontrá-lo. E ele está sozinho no templo. Os doutores tinham que perguntar na presença do pai. E se o menino fosse aprovado, o pai dava um sorriso, colocava a mão sobre a cabeça do menino e dizia assim: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Só que aqui não tem pai. Ele está sozinho com os doutores. E cadê o pai dele? Se não tem pai, pergunta sem pai mesmo. Vamos ver se ele sabe de alguma coisa. E quando pergunta para aquele menino de 12 anos, a surpresa é que Jesus não só respondia, mas Jesus começou a dar aula para os doutores. Aí alguém diz: mas quem é o pai dele? Aí de repente chega o José dizendo: não, é que ele está perdido. Aí Jesus diz: não é eu que estou perdido, é você que está perdido, porque eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Mas não tinha pai ali. Na ótica humana não tinha pai o autorizando a cuidar dos negócios. Aí a Bíblia agora não fala muito sobre dos 12 aos 30, mas isso aqui é fato, isso aqui é contexto. Ele realmente, dos 12 aos 30, tinha que trabalhar na carpintaria, porque José era carpinteiro. E o judeu tem que ensinar o seu filho a profissão que ele sabe. Senão, segundo o costume, ele estaria formando um marginal. Então José está ensinando Jesus a ser carpinteiro, porque ninguém ensina aquilo que não sabe, e ninguém dá aquilo que não tem. Então, dos 12 aos 30 anos, aquele menino que ensinou lá aos doutores está trabalhando na carpintaria. Agora olhe para mim e entenda: Jesus nasceu para ser carpinteiro. Jesus nasceu para trabalhar com a madeira. Jesus nasceu para servir na carpintaria. Mas enquanto ele não vive aquilo que ele nasceu para viver, ele se prepara fazendo aquilo que está diante dele. Tomara que alguém me entenda aqui. Enquanto você não vive aquilo que está escrito para você viver, aquilo que você faz hoje te prepara para alcançar o que Deus escreveu para você. Dos 12 aos 30 anos trabalhando, dos 12 aos 30 anos se esforçando. É o período da carpintaria, eu chamo de período de preparação. Dos 12 aos 30, trabalhando, se esforçando, não sendo reconhecido. Quem chega naquela carpintaria não sabe quem está ali. Quem chega ali para pedir um serviço com a madeira não sabe quem é o filho do carpinteiro. O período da carpintaria, olhe para mim, é aquele período que não adianta. Ninguém te conhece, ninguém te reconhece. No período da carpintaria você é apenas mais um. Aonde você chegar, você é apenas mais um. E não adianta tentar aparecer, porque na carpintaria quem te esconde é Deus. E quando Deus te esconde, não adianta que ninguém te revela. Você pode tentar fazer a ponte, você pode tentar ter uma influência, você pode pedir para alguém, você pode fazer o que você quiser. Na carpintaria, o Pai esconde você. E você trabalha e trabalha enquanto não acontece. É que ninguém sabe quem trabalha naquela loja. Ninguém sabe quem está atrás daquele balcão. Ninguém sabe quem está ali servindo naquele trabalho que você sabe que não é o seu. Mas que é um conselho: enquanto não acontece, aquilo que você faz hoje te prepara para ser quem você realmente nasceu para ser. Então coloca a mão no ombro do vizinho, já já esquenta a turbina, mas segura o ombro dele, balança ele e diga: respeite a preparação. Diga: esteja se preparando. Agora diga para ele em alto e bom som: Deus não está com pressa. Deus está te preparando, te preparando, te preparando.
preparando. Enquanto não acontece, você trabalha. Enquanto você não chega, você trabalha. Enquanto você não conquista, você está trabalhando para conquistar. Tem uma gente afoita nesse tempo. Tem uma gente ansiosa nesse tempo, dizendo: Senhor, apressa-te. Irmãos, escuta, o salmista aqui estava equivocado em sentimentos quando ele disse: apressa-te. Deus não sabe o que é pressa. Deus trabalha com processo. Pressa é defeito de quem está atrasado. E o teu Deus não atrasa. Mas existe um tempo devido para aquilo que Ele está fazendo na tua vida. Então suporte o processo de preparação. Deixa eu te explicar mais um pouquinho da carpintaria. A carpintaria é aquele período, senhores, onde você ouve que Deus está cumprindo na vida de alguém e na sua vida ainda não aconteceu nada. As notícias chegam lá na carpintaria: olha, Deus fez na vida de A, de B, até alguém da tua família já, ó, a porta já se abriu, o negócio já aconteceu, e na sua vida parece que não acontece nada. É a mesma coisa todo dia. É a mesma coisa todo dia. É madeira todo dia. Todo dia madeira. Já parou para perceber que tem alguém, enquanto Jesus ainda está na carpintaria, tem alguém que está incendiando o Vale do Jordão? Tem alguém que está fazendo o que parece que era para Jesus fazer. Tem um pregador que surgiu naquele tempo. Ele tinha uma mensagem dura, irmãos. Ele era um pregador meio fora da caixa, sabe? Um pregador do deserto. O terno dele era de pelo de camelo. Ele amarrava uma cinta na cintura. E a dieta dele era meio complicada. Tinha que ter mel silvestre e gafanhoto. Aquela cara sisuda, invocado. Ele tinha uma mensagem só. Se tu reclama que tem pregador que repete mensagem, que o pastor na igreja de vez em quando repete mensagem, é porque tu não conhecia o João Batista. Ele só tinha uma mensagem. E qual é o tema da mensagem, João? O tema da mensagem hoje é: arrependei-vos. E amanhã, arrependei-vos. E depois da manhã, arrependei-vos. E depois, João, arrependei-vos. João, tem culto na segunda, qual é a mensagem? Arrependei-vos. E na terça, arrependei-vos. E na quarta, arrependei-vos. E na quinta, arrependei-vos. Na sexta, arrependei-vos. João, melhora essa mensagem. Eu vou melhorar, deixa eu tentar. Raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas não era o desabafo, era uma mensagem. Está todo mundo querendo ouvir a mensagem do João. E ele está batizando pessoas no Jordão. Agora olhe para mim, milhares de pessoas vinham até João. A fama estava com João. A projeção estava com João. E Jesus ainda está na carpintaria. Olhe para cá para tu entender. Eu estou explicando para depois aplicar. João está fazendo o que parece que era para Jesus fazer. Só que depois de um culto daqueles lá no Jordão, João diz assim: olha, eu vou dar um anúncio aqui para a igreja. Na verdade eu vim primeiro, mas existe um que é antes de mim. E quando ele chegar, vocês vão ver que eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E se vocês estão pensando que a minha mensagem é dura, falando sobre arrependimento, vocês não conhecem a mensagem dele. Olha o que João disse: ele tem na mão uma pá que vai limpar a sujeira da ira. E alguém disse: mas que pregador é esse que o João colocou ele lá em cima? Aí o João está fazendo culto e batizando lá no Jordão. Tu acredita, tomara que alguém entenda, tu acredita que Jesus ainda está na face da carpintaria? Ele sai da carpintaria e ele vai no culto do João? Não, porque ele não tem problema em reconhecer a unção que está sobre João. Tomara que alguém entenda, né? Ele não tem problema de reconhecer que Deus está fazendo na vida de alguém.
Porque se você não é capaz de reconhecer a unção na vida de alguém, você está revelando que você não é capaz de ter a sua. Porque se você não respeita o que Deus está fazendo na vida de outrem, é sinal que você ainda não pode ser usado por Ele. Tem alguém aqui, irmão? Não é só você que canta, não é só você que prega, não é só você que nasceu para ser. Tem muita gente aí que o céu também ungiu. E você tem que entender que Deus também está usando essa gente. E se você quer ir mais longe, trate de reconhecer a unção dessa gente. Dá para ver Jesus chegando? Irmãos, ele entra na fila do batismo. O João está batizando. E de repente ele olha e diz: é aquele a quem vos falei. Quem, João? Aquele que você anunciou? Sim. Quando ele aponta para Jesus, alguém diz: mas esse aí é o teu primo. Já percebeu que Jesus é primo do João? Jesus filho da Maria, João filho da Isabel? Aí o João diz: não, eu não estou falando do meu primo, eu estou falando do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não, João, tu está querendo dizer que esse teu primo aí é o Messias prometido? Irmãos, quando chega o teu tempo, a terra não vai conseguir convencer ninguém daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ali tem escriba, ali tem fariseu, ali tem religioso que não quer aceitar que chegou o tempo de Jesus. Mas está na Bíblia que, para não ficar só nas palavras de João, o céu começou a se abrir. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. E uma voz do céu bradou para todo mundo ouvir. A voz que não estava lá com 12 anos, agora disse: João, deixa que eu explico quem ele é. Não é o primo do João, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Posso profetizar para alguém aqui? Está chegando o tempo dos céus se abrirem sobre a sua vida. Está chegando o tempo da unção vir te capacitar. Está chegando o tempo do Espírito se apoderar de você. Eu vou liberar uma palavra aqui, é profética para alguém. Alguém por esses dias vai deixar a carpintaria para viver o novo momento. Eu já estou sentindo Deus, irmão. Já estou sentindo Deus. O Espírito vem. A unção está sobre ele. Me ouça mais um pouco, por favor. O céu disse: é o meu filho. Ele tem uma palavra. O Pai disse: é o meu filho. A unção está sobre ele. O inferno sabe que ele é filho. A voz foi audível. Leia os detalhes da Bíblia. Todos ouviram o Pai dizendo: é o meu filho. Ele está com a unção sobre ele. Agora olhe para mim. Será que a unção agora que o capacitou vai fazer ele brilhar? Será que agora tudo vai fluir? Quem é da Bíblia aqui vai entender que depois que ele recebe a unção no Jordão, depois que o Espírito vem sobre ele no Jordão, o próximo momento do processo e o Espírito, com letra maiúscula, o conduziu ao deserto. Irmão, deixa eu falar algo aqui para essa nova geração. Se eu fosse você, eu tomava cuidado e fazia de forma racional. Quando você olhar para o céu e falar: eu quero a tua unção, usa a minha vida, me unge, eu quero o teu poder, eu quero andar com o céu aberto, porque a unção, ela vai te conduzir ao deserto, e esse deserto vai legitimar a tua unção, porque a tua unção, para ser unção, ela tem que ser provada no meio do deserto. Porque se a tua unção vai embora no deserto, não é unção, é empolgação, é animação. Porque a unção, ela não some no meio do deserto. A unção, ela se aperfeiçoa no meio do deserto.
Por que que Deus resolveu trabalhar assim, senhores? Alguém me explica por que que Deus resolveu fazer dessa maneira? Já não está ungido? Já não recebeu o Espírito? O céu já não abriu? Por que já não vai fazer o que tem que ser feito? Deserto. Deserto. Eu poderia abrir um leque aqui, usar a exegese e falar sobre o teu deserto. Deserto é momento de escassez, momento de crise, momento de dor, momento que a lágrima escorre sem você permitir. Deserto é um tempo que você não entende muito o que está acontecendo, porque o céu fica em silêncio. E deserto, senhores, olhe para cá e entenda: não adianta que ninguém te estende a mão. E não é porque não quer te estender a mão, é porque Deus segura a mão de quem vai te ajudar. Deus não deixa. E não adianta você reclamar, prometeu e não cumpriu. Não, não foi isso. O céu não deixou ninguém cumprir nada. É para você experimentar um momento onde você está sozinho. Me diz quem estava com ele no deserto, faltando, tendo necessidades. Parece que o céu não está suprindo. Eu estou pregando para uma nova geração aqui. E hoje você está ouvindo tanta coisa na internet. É tanta coisa motivacional que diz: você nasceu só para vencer, só para dar certo. E está faltando aquelas instruções para você ter resiliência, suportar o processo, ficar firme. Porque as mensagens que falam do vale da sombra da morte, do momento de crise, do momento de dor, as mensagens que falam da cruz, parece que sumiram. Hoje tudo é chave para virar um motivacional. Aí estamos formando uma geração que no primeiro deserto volta atrás e diz: porque Deus não fez, porque Deus me abandonou. É uma geração que não conhece Deus. É uma geração que se entristece com Deus. É uma geração que recebe uma gotícula da unção num culto, e no primeiro momento de prova que passa, que atravessa, vai lá para fora de novo e diz: não, é porque eu passei um momento difícil, ninguém da igreja me procurou. São aqueles chamados bebês espirituais, que nunca tiveram uma revelação, que nunca experimentaram a fidelidade de Deus, que nunca suportaram um processo. Só que eu estou profetizando que Deus aqui, nesses dias, vai levantar uma geração de leões, de leoas, de uma gente que suporta o deserto. Escuta, eu sei que hoje muitos jovens e até adultos querem ser usados por Deus. Talvez você quer ser um pregador, um cantor. Você quer ser um pastor relevante, que tem uma história igual o pastor Elias, o pastor Wellington. Já imaginou você um pregador igual o pastor Bruno, que está aqui, e outros que são referência para a sua vida? Agora, dobre atenção aqui. Senta com esses homens pelo menos 10 minutos e pede para eles contarem só um pouquinho da história. Se em 10 minutos você não estiver derramando lágrimas, porque vem em cima de uma plataforma, de um púlpito, como líder de muita gente, é muito fácil ver depois do processo. Agora, só sabe o tamanho do deserto quem atravessa o deserto. Só sabe o tamanho da dor quem conseguiu suportar a dor. Eu me lembro, senhores, eu comecei a pregar, eu já prego há 20 anos, e parece que as coisas começaram a dar certo. Aí eu comecei a receber um convite, e comecei a receber outro convite, e aí eu já me senti um pregador. Aí de repente eu olhei para minha casa, não me pergunta por quê. Eu tinha uma vida bem tranquila antes de aceitar Cristo, entre aspas. E aí eu olhei, cadê a comida do armário? E cadê o dinheiro? Aí eu tive que bater lá na fila da cesta básica da igreja que eu servia como obreiro. Dá para entender eu lá na fila? Falei: meu Deus, eu acho que não precisava passar por isso aqui. E eu ouvi uma voz dentro de mim dizendo: pega a cesta básica, deixa eu te ensinar algo. Aí eu pegava a cesta básica, um pacote de biscoito cortado no meio para dividir para outra família. Eu levava a cesta básica para casa e dizia: Senhor,
mês que vem isso não pode acontecer. Eu sou teu filho. No segundo mês, caiu na fila novamente. Obrigado. A lágrima escorria no rosto. Eu falava: Senhor, eu sou teu ungido. Isso não pode acontecer. No terceiro mês, não me pergunta por quê. Até hoje eu não consigo explicar essas coisas. Estava eu na fila da cesta básica novamente. E eu só ouvi uma voz: suporta o processo. Eu tenho que te ensinar a não ter. Porque depois que eu te der, o teu nariz não vai empinar. E você não vai destratar ninguém. Então, se você não estiver aguentando a fila da cesta básica, respira e enfrenta esse deserto. Esse deserto vai mostrar para o inferno que a tua unção é verdadeira. Esse deserto vai mostrar para o inferno que você não nasceu fruto de um vídeo na internet. Você nasceu fruto da fornalha, fruto da cova de leões. Você veio do vale da sombra da morte e sobreviveu. Tem alguém me ouvindo aqui? Levante essa tua mão aí. Eu vim pregar para alguém hoje. Tem gente aqui que não entende o porquê da enfermidade, o porquê dessa luta lá na tua casa, porquê que você se sente sozinho. Vem para a igreja sorrir, mas à noite não consegue dormir. Tamanha dor. Você levanta a mão e dá aquele glória só para mostrar que você é crente, mas está atravessando o deserto. E eu vim pregar para você aqui hoje. Suporta esse processo. O deserto quer fazer você esquecer da palavra que você recebeu quando o céu se abriu. O deserto quer arrancar a tua identidade para você se esquecer quem é você e se sentir um coitado, um fragilizado. Olhe para mim, depois de 40 dias e 40 noites sem ter, quem é que aparece? O tentador. Ele não envia um demônio, ele vem pessoalmente. Ele olha para Jesus. Já percebeu aqui que a palavra inicial dele já vem para destruir? O que ele diz, pastor? Ele olha para Jesus com o corpo fragilizado, 40 dias sem ter, e diz: se tu és filho. Jesus acabou há 40 dias atrás de ouvir do Pai que ele é filho. Aí lá vem o deserto e o diabo diz: se tu és filho, porque filho não pode passar por isso. Filho não pode ter escassez. Se tu és filho, dá um jeito, tu não tem poder. Ele não é teu pai. Transforma essas pedras em pães. Porque se tu és filho, tu não pode ter necessidade. Tu tem que ser suprido. Então dá o teu jeito. Olha o que Jesus responde. Tomara que você entenda. Ele diz: Satanás, não só de pão viverá o homem, mas eu tenho uma palavra que saiu da boca. O deserto não fez se esquecer da palavra. Eu não preciso provar para você que eu sou filho. Eu tenho uma palavra. Aí o diabo: é mesmo? Então vem cá. Foram ao pináculo do templo. Templo santo, na cidade santa. Olha como o diabo tenta maquiar as situações. Lugar alto. E o diabo disse: estamos aqui, né? Lugar alto, templo santo, cidade santa. Lança-te daqui abaixo. Aí o diabo pegou as escrituras e disse: está escrito, se tu és filho, ele vai ter que enviar anjo. Se tu és filho, você não vai tropeçar numa pedra sequer. Então vai.
Vai, porque o céu vai ter que te segurar. Se tu é filho, Deus vai ter que te garantir. O anjo vai ter que descer. Olhe para cá, irmão. A proposta do diabo é sempre a mesma. Mas escuta, e o dia que Deus não quiser mandar o anjo? E o dia que você se machucar? E o dia que você realmente tropeçar numa pedra? Porque quem é que me ouve aqui que de repente nunca tropeçou? Aí lá vem o diabo e diz: você não é filho. Você não é filha, você tropeçou. O céu não se importa contigo porque o anjo não veio para intervir naquela situação. Por que o anjo não chegou lá impedindo o que precisava ser impedido? Aí você entrou aqui hoje se sentindo pequeno, dizendo: eu não sou ninguém. Eu já oscilei. Eu já tropecei. Parece até que o teu sentimento é que Deus pegou você e jogou na lata do lixo. Agora deixa eu falar algo aqui, tomara que alguém receba. No reino de Deus não existe lixeira. Eu estou pregando para alguém aqui que você se sente inferior, talvez a todos que estão aqui, e até agora nem glória a Deus você conseguiu dar, porque o diabo diz: você não é ninguém, você já oscilou, você já tropeçou. Se você caiu uma vez, o Senhor vai te levantar por 7 vezes. Se tu és filho, se joga. Jesus está dizendo: eu não preciso mostrar para você que eu sou filho. Eu não preciso te provar nada. Eu não preciso tentar o pai. Eu não preciso colocar o pai na parede para te provar alguma coisa. Está pensando que acabou? Olhe para cá. O conduziu a um monte muito alto. Esse monte aqui é espiritual. E de lá agora eles conseguem ver todos os reinos da terra. E o diabo fala uma verdade aqui. O diabo diz assim: olha, está vendo esses reinos? Foram dados a mim. São meus e você não tem. Agora como é que pode? Eu tenho e você não tem. E se você quiser ter, eu tenho para te dar. É só você se curvar diante de mim, que eu te dou, porque eu tenho. Agora você, filho, não tem. Se curva para ter, porque você precisa ter. Porque filho precisa mostrar que tem. Só que Jesus entendia que o valor dele não estava no ter. E ele não precisa mostrar que era, porque ele compreendia o valor do ser. Tem alguém aqui? Você só precisa mostrar que tem quando você não sabe quem você é. Quando você se sente tão pequeno, você tem necessidade de mostrar que você tem. É por isso que essa juventude hoje está inflamada com essa síndrome da ostentação. Tem que mostrar que tem. Tem que mostrar que pode. Tem que colocar uma selfie lá para mostrar que você está bem. Porque se você não tiver, alguém vai lá e vai dizer: Deus não está na tua vida. Aí você tem que mostrar de repente uma roupa que você não tem. Você tem que ostentar de repente porque alguém lá tem. E você também tem que mostrar que tem, porque senão você se sente inferior. E o diabo continua com a mesma proposta: se curva que eu te dou, se prostra que eu te dou, quebra o princípio que eu te dou. Mas Jesus está respondendo para quem quiser adorar: eu não vou me curvar, porque eu não preciso mostrar que eu tenho. Mesmo não tendo, só Ele eu vou adorar. Sem ter eu adoro, não tendo eu também adoro. Urai, Juia. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Oi, Camar. Esse confronto, me ouça só por mais alguns instantes, foi tão desgastante que quando ele resiste à tentação, o diabo vai embora. Os anjos vêm servi-lo no meio daquele deserto. Agora olhe para cá, olhe para cá. Ele venceu o deserto, venceu o confronto com Satanás. Será que agora está tudo bem? Não vai ter mais problema nenhum? Ele começa a curar os enfermos, dá vista aos cegos, levantando paralíticos, prega as boas novas.
A unção está sobre ele. Agora olhe para mim. Será que alguém vai aplaudir? Será que alguém vai dizer: bendito Messias? Já parou para perceber que eles começam a dizer: foi só Jesus aparecer? Que eles começam dizendo: és filho de Beelzebu, opera milagres em nome de Belial. Ah, se Jesus precisasse da aprovação de alguém para cumprir o seu propósito. Tomara que alguém esteja entendendo, né? É que você fica muito preocupado com alguém que diz que você é o que você não é. E na hora que você começar a compreender que essa gente que não faz parte do teu propósito não merece resposta. Você não tem que ficar respondendo essa gente que não tem nada a ver com aquilo que Deus está fazendo na tua história. Você não é o que eles dizem. O céu já se abriu e disse quem você é. Eu vim pregar para alguém hoje, irmão. É filho de Beelzebu e Jesus sabia quem ele era. Eu me lembro que no início eu perdi a noite de sono, Vanclis. Quando alguém criticava, falava algumas coisas que machucavam, eu olhava para minha esposa e diziam: estão falando da gente, estão injustiçando a gente. Aí ficava sem dormir, dava quase depressão. Ou lá colocando alguma coisa, um comentário na internet, até eu entender que essa gente também faz parte do processo. Me ajuda aí, me ajuda, coloca a mão no ombro do vizinho, diga assim: olha, pare de dar ouvidos. Diga: eles não merecem resposta. Diga: você está proibido de perder uma noite de sono. Diga: os críticos são fãs disfarçados. Vencendo as críticas. Olhe para cá. Alguém me explica aí o Getsemane. Depois de curar enfermos, depois de fazer o bem, perseguido. Alguém me explica o lugar da prensa. Momento que ele tem 3 leais e realmente são leais. Dá para imaginar o filho olhando para os 3 e dizendo: vocês podem orar comigo? Mas filho pede oração. Será que Jesus estava fraco na fé? No Getsemane, a pressão é tão grande que os 3 que pareciam leais adormecem. E a Bíblia diz que Jesus vai um pouco mais adiante. Olhe para cá para tu entender bem. Não é que eles não querem acompanhar Jesus, é que eles não suportam o nível que Jesus vai alcançar. Você tem que entender que tem gente que não vai conseguir com você até o final. Tem que parar de se sentir abandonado, abandonada. Ele vai um pouco mais adiante e ele começa ali a sofrer uma angústia tamanha. Quem conhece a Bíblia sabe que ele começa a transpirar. As glândulas de suor se abrem e o sangue começa a esguichar. O nível de angústia é terrível. Agora ele mostra que ele sabe quem ele é na hora da angústia. Ele vai fazer uma oração. E sabe qual é a primeira palavra da oração? Transpirando gotas de suor, misturado com sangue, ele diz: Pai. Quando o céu se abriu, ele não esqueceu da palavra. Ele sabe quem ele é. Ele começa a ofegar. Olhe para cá, tomara que alguém entenda. Eu não estou fazendo um movimento, eu vou colocar uma palavra no teu coração nessa noite. Ele começa a ofegar. Quando ele já não suporta mais, no contexto aqui, se você analisar no contexto do grego, é como se a respiração do pai estivesse muito próxima da respiração do filho. É por isso que ele ajunta a palavra aramaica dizendo Abba, Pai. Porque o nível de intimidade na angústia é tão alto que ele diz Paizinho. E quando você alcança esse nível de intimidade,
A angústia, a dor é só um detalhe. Ele levanta a cabeça e diz: seja feita a tua vontade. Aí ele desce, se entrega, ninguém o prende, ele se entrega. Alguém agora começa a humilhar, alguém começa a chamar da quarentena. Me explica a quarentena. Me explica os cortes. Me explica os algozes. Me explica a coroa de espinhos. Me explica os cravos nas têmporas. Me explica a humilhação. Mas será que filho pode ser humilhado? Paulo diz que ele foi humilhado até a morte. A morte de cruz, que é a morte de marginal. Alguém, por favor, me explique a cruz. É por isso que eles não acreditavam que ele era o filho. E alguém dizia: se tu fosses o filho, o pai mandava uma miríade de anjo. Enganador, tu não é filho. Alguém me explica o madeiro. Por que Deus trabalha assim, senhores? Alguém me explica a via dolorosa. Alguém me explica por que ele não suporta o madeiro e precisa da ajuda de um estrangeiro para carregar o madeiro. O homem de Cirene, será que o filho precisa da ajuda de alguém? Sobe até o Gólgota, olhe para cá. Me explica os cravos nos punhos. Me explica os cravos nos pés. Alguém o levanta na cruz. A morte de cruz, eu sei que essa igreja é inteligente, dobre atenção aqui para tu entender a revelação. A morte de cruz era a morte de um marginal. A morte de cruz não era a morte por espancamento, nem os ferimentos. Era por asfixia. Quando a cruz era levantada, o condenado tinha que se equilibrar em cima do cravo dos pés. Uma vez que ele não conseguia mais se equilibrar, ele dobrava os joelhos. Com os braços presos, os pulmões iam se comprimindo. Vinha a falta de ar. Só que quando ele não suporta mais segurar os pés nos cravos, o pulmão se comprime. E ele só tem uma coisa a fazer: Uriache. Eu estou pregando para alguém aqui. Estou pregando para alguém que entrou aqui hoje sentindo dores, injustiçado. Pastor, por que Deus não faz nada? Eu estou sendo humilhado. Calma. Suporta esse processo. Até a hora nona. Alguém tentou pela última vez, está na Bíblia. Alguém disse assim: se tu és filho de Deus, desce daí e nós vamos crente. Ele não dava resposta a alguém que não creu durante todo o ministério e agora quer prová-lo novamente. Ele só fazia isso. Alguém já pregou que o pai o abandonou na cruz? Nunca. Pastor, está escrito. E se eu te provar que não está escrito? Não, está escrito quando ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Isso está escrito. Mas já percebeu que ele não disse Pai meu? Ele disse Deus meu. Deixa eu explicar. Ele ia receber a carga de pecados da humanidade ali. E para aquela carga vir nele, o que era santo, sagrado, tinha que sair dele. Se a carga vem sobre o Deus que está sobre ele, Deus tem que morrer. E como Deus não morre, Deus tem que sair para o homem receber a carga e morrer. Tem alguém aqui nessa noite, meu Deus? É por isso que quando ele sente o sagrado saindo, ele diz: Deus meu. Ele está recebendo a carga. Agora o Pai nunca o abandonou. E se eu te provar, tu promete que reage? Onde é que está o Pai aqui? Lembra quando ele disse está consumado? João disse que ele é o Cordeiro de Deus que está morrendo na cruz. O momento que o Cordeiro está morrendo na cruz é Páscoa. Coaduna com o momento que o sacerdote está sacrificando o Cordeiro dos homens para cobrir o pecado da humanidade.
Ele tinha que atravessar no Santíssimo aquele véu de 18 metros de altura, por 10 centímetros de espessura, que nem 2 cavalos na sua força conseguiam rasgá-lo. O sacerdote entrava além do véu. Ele tinha que pegar o sangue do cordeiro e aspergir sobre a tampa do propiciatório, porque ele tinha que cobrir o pecado, e tinha algo dentro da tampa, por baixo da tampa, que Deus não podia enxergar, porque se Deus enxerga, ele iria matar a humanidade. Vale a pena você entender isso aqui. Dentro da arca da aliança, por baixo da tampa, existiam 3 coisas que Deus não podia ver. Por isso que o sacerdote tinha que aspergir o sangue ali, porque o único lugar que Deus não enxerga na terra é além do sangue. E dentro da arca estava as tábuas da lei. Deus não podia enxergar as tábuas da lei, porque Deus ia se lembrar que Ele deu a lei para o povo, e o povo rejeitou a sua lei. Deus ia olhar para a desobediência e ia matar o povo. Dentro da arca estava a vara de Arão que floresceu, e Deus não podia ver aquela arca. Por isso que o sacerdote tinha que colocar sangue por cima para cobrir, porque se Deus visse aquela vara, Deus ia se lembrar que Ele deu um líder para o povo, e o povo rejeitou esse líder, e Deus ia matar o povo, porque o povo rejeitou o líder. Dentro da arca também estava o maná que caiu do céu, e Deus não podia ver aquele maná. O sacerdote tinha que colocar sangue sobre o maná, porque se Deus enxerga o maná, Deus ia se lembrar que Ele enviou pão para o povo no meio do deserto. O povo pegou o pão e disse: que pão vil é esse? Deus ia se lembrar da ingratidão e ia matar o povo. Por isso o sangue estava ali, e ele tinha que matar o cordeiro para aspergir o sangue. Só que quando o sacerdote está matando o cordeiro aqui, o cordeiro de Deus está morrendo lá, está dizendo: está consumado. O sacerdote que estava sozinho depois do véu, quando olhou para trás, aquele véu de 18 metros estava se rasgando de alto a baixo. Pastor, até agora eu não vi o Pai, mas tu promete que se você ver o Pai aqui, você vai reagir com uma adoração como Ele merece? Deixa eu te explicar onde é que está o Pai no contexto. Um judeu, quando ele perdia o filho, a dor dele era tamanho, uma dor tão intensa, que ele colocava a mão na veste, na parte superior, e rasgava de alto a baixo. Quando o filho morre na cruz, o pai coloca a mão no véu e rasga de alto a baixo. Aí a terra estremeceu, o céu escureceu, o centurião entendeu e disse: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Alguém levante a mão e me ajuda aí. Churibabaxê. Só os filhos, abra a boca e glorifique ao Senhor. Ele não te desampara. Meu Deus, eu estou sentindo o céu aqui. Camamaí, Soroche. Eu vim pregar para alguém hoje. Não está suportando? Shurikanto Roisi Bashi Abaia. Calma. Não dá mais para você voltar atrás. Suporta esse processo. Pastor, tá doendo. Respira. Não me pergunta por quê. Deus trabalha assim. Não me pergunta por quê, mas o céu só trabalha assim. Uraxa. Até aqui para falar o que eu vou falar aqui. Ainda bem que você conseguiu me ouvir até aqui. Me explica o teu processo. Por que essa vida é complicada assim? Criado sem pai, sem mãe,
nasceu fora de casamento, teve que ser criada fora de casa. Momentos mais importantes não tinha um pai ali para te abraçar. Deserto, escassez, faltou tudo para você. Te esqueceram, não te reconheceram. E essa pessoa que está do teu lado aí humilhada, e continua sendo crente, continua na igreja, nasceu lá na estrebaria. Tu não sabe, de repente, a escassez que essa pessoa que está do teu lado passa. Não é a casa que ela queria. Estou pregando para jovens aqui que frequentam faculdades, e lá eles têm um carro que você não tem. E olham para você e dizem: cadê o teu Deus? Eles têm a casa e a roupa que você não tem. Talvez eles tenham o pai que você acha que não tem. E tu entrou hoje aqui dizendo: eu não sei se eu vou suportar muito tempo. Eu vou esperar passar o mar de Lagos e vou viver minha vida. Para você a ponte caiu. Não dá mais para você voltar atrás. Eu vim pregar para uma pessoa aqui. Suporta esse processo. Tu não sabe o que Deus vai fazer. Ninguém mandou você ter uma experiência com o céu aberto. Foi o céu que disse que você é. O inferno não pode contradizer o que o teu pai já disse. Meu Deus, olha a lágrima. Tu não é órfão. Você é filho amado. Você não é esquecida. Você é amada. Deus precisa te preparar. Deus precisa te moldar. Você é a geração desse tempo. Deus não suporta mais uma geração oscilante. Deus não suporta mais uma gente que está trazendo escândalos. Não, Deus não suporta mais uma gente que está se curvando só para ter, para ser reconhecido. Deus está tirando uma gente da fornalha aqui em Poção de Pedras. Uma gente que suporta a cruz, que suporta a humilhação. Uma gente que sabe viver com pouco. Uma gente experimentada no deserto. Uma gente que a unção é verdadeira. Ai, meu Deus. Que babaia. Tenta abraçar só uma pessoa que está do teu lado aí. Esse abraço está curando alguém. Abraça, meu Deus. Diga para ele: suporta. 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 Você está gastando a tua vida na presença dele. Ora com ele, ora. Churicalamaia. Ora, 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 ora. Olha, pega ela, Jesus. Olha lá, Jesus. Ora, ora, ora. Meu Deus. Meu Deus. Estou sentindo a terra tremendo. Estou sentindo o céu se abrindo. Estou sentindo o Espírito descendo. A unção está vindo. Chacatababaê, soroloxia. Deus está curando gente aí. Que existe um mistério aí dentro. Uma força que excede o Pega ele, Jesus, pega. A razão pra ter chegado. Pega o teu filho. Aqui. Pega a tua filha. Suporta. Alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória. Alguém que conhece até o fim da história. É o meu filho. Meu filho, meu filho. Meu filho, filha, 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 filha. Filho, filho. Lembra quando estava por um fio pra desistir?
quando faltou isso aqui pra você, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando. Meu Deus! O céu tá aberto. Você não veio até aqui pra olha a bomba aí. Então não tem era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Você não tem mais adora. Você já é. Meu Deus. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus, era a mão de Deus. Ele tá pegando gente lá fora. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Filho! Até o fim. Meu Deus. Respira. Se tiver que derramar a tua lágrima, você está na casa do teu pai. Meu Deus, irmão, tem uma presença aqui. É que o paizinho está abraçando os filhos. Queria pregar uma mensagem hoje, que era a mensagem do fogaréu. Só que o teu pai me disse: eu tenho que falar com a minha filha. Eu tenho que falar com meu filho. Jesus. Você viu que eu não estou fazendo movimento? A glória dele está aqui. Fica de pé devagar, porque esse lugar está transbordando. Carababaê, Riaçuia, Tiabaê, Sorolê. Eu quero fazer uma oração pelos filhos e filhas. Consegue sair do teu lugar e vir aqui à frente com rapidez? Se tiver alguém que você ama, vem com essa pessoa. Se tiver alguém da tua família, abraça ele aqui, encontra ele aqui, encontra ela aqui. Mas vem com rapidez, vem com rapidez. Olha aí, Jesus, olha aí. A unção vai vir aqui, irmãos. Olha aí. Chacatamamacia. Vem e abraça alguém, não fica sozinho não. Se tiver alguém da tua família, abraça e diga: suporta. Doendo é cada momento. O que é isso, Jesus? Vem mesmo, chega bem na frente, gente. Chega bem na frente.
meu papai. Eu dependo desse amor. Sente eu morro. E sentir eu sei que morro. Na minha tormenta, Que me é isso, livrou meu Deus? em meus problemas Transformou minha tristeza. e mudou minha vida inteira. Meu Deus. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu Pega isso, Abba. na mesa. O meu pai, Pega isso, Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. me atormenta, Xarabacatara, meu Deus. meus A glória de Deus vai problemas pegar aí, irmão. transformou-me. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Vestiu com Xarabacata. roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, Te deu lugar na mesa. Pega, 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 pega. Leva-me a um lugar. Enche o filho, enche o filho, enche o filho. Você e Enche as filhas. desfrutamos o momento. Meu Deus, tá tocando em gente nessa Te galeria. amo, meu papai. Chacatababaxi. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Enxergou na minha tormenta, Respira. meus problemas, Ele viu a tua dor. transformou minha tristeza e mudou minha vida. Meu Deus, o que é isso? Me vestiu com roupas novas. Meu diabo, Pôs entende como você não azeite desiste. em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas. Eita, lamanabassuia. Minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas Jesus. novas, pôs azeite Meu Deus. minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Leva-me a um lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Eu te amo, meu papai. Te amo, meu papai. Ah, papai. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Meu Deus. Me deixa orar contigo. Fecha os olhos. Abraça-me. Deus está querendo te pegar tem um tempo. Abraça-me. Ele tinha que te explicar um pouquinho do que está acontecendo. Você nasceu no lugar certo, na família certa. Teus laços de amor. Você tem o pai certo. O que é isso, meu Deus? Olha aí. Eu estou tentando orar, mas está descendo remédio aqui. Abraça Jesus. seus braços de amor. Não deixa ninguém sozinho, não. Vou fazer essa oração. Abraça só uma pessoa do teu lado. É um abraço do Espírito Santo. Abraça. Ele está curando alguém. Eu não sei se tu crê nessas coisas, mas tem corrente caindo aqui. O diabo estava querendo te aprisionar, te arrancar do teu propósito,
Falar que você não precisa disso. Suporta e ama. Meu Deus, meu Deus. O céu está aberto aqui em Poção de Pedras. O céu está te chamando de filho. Me ouça. Aqui lá fora alguém diz: eu tropecei, pastor. Eu não me sinto preparado, eu já oscilei. Irmãos, quem é que nunca falhou na vida? Eu posso ter vindo aqui hoje pregar para você que se afastou, que não está cumprindo o teu chamado, o teu propósito, está longe, enfrentou tantos desertos que você achou que Deus não estava na tua vida e era só um processo para te aperfeiçoar. Meu Deus, pastor, o diabo está me chamando de desviado, o Senhor continua te chamando de filho. Pastor, o diabo está me chamando de afastada, o céu continua te chamando de filha. Agora você tem que saber quem você é. O teu pai está mandando eu te chamar. Eu vi correntes caindo aqui. E você tem que ter coragem de filho, de filha, para tomar uma atitude. Porque tem muita gente que depende dessa sua atitude. Eu quero retornar aos braços do meu pai. Eu quero me reconciliar com Jesus, pastor. Eu entendo o que Deus tem na minha vida. E creio que Ele vai me ajudar a ficar firme. E eu quero voltar para Jesus. E eu quero ter o privilégio de orar por você. Porque o teu pai está te chamando de volta. E o céu não quer perder ninguém aqui hoje. Aonde está você, filho, filha, que quer voltar para Jesus e se reconciliar com teu pai? Só me dá um sinal com a tua mão que eu vou orar contigo. Aonde você está? A mão lá em cima, assim, para mim conseguir te enxergar. Tem uma mão ali, outra mão lá. Mais baixinho aí, Micael, só para a gente entender. Levante a mão quem está voltando. 1, 2. Lá em cima, com coragem. 3. Vocês conseguem, você que levantou a mão, não fique tímido. Vocês conseguem sair dos lugares e vir aqui à frente? Tem essa coragem? Venham. A igreja vai celebrar pela vida de vocês. Deixa chegar aí, deixa chegar até aqui. Venham. Venham, venham. Aonde está? Chega até aqui. Deixa esse rapaz chegar. Onde estão as outras pessoas que levantaram a mão? Está vindo lá. Chega até aqui, meu. Abre caminho para o filho passar. Vem. Igreja, ore pelos nossos irmãos que estão voltando. Deixa chegar aqui na frente. Está voltando aí. Sem medo. Ninguém aqui é melhor do que você. Pastor, levantei a mão, mas eu tô. O céu está te chamando. Vem com a mão levantada para me te identificar onde você está. Aonde você está? Consiga chegar até aqui à frente. Meu Deus. Escuta. Eu estou bem consciente do que Deus está fazendo. Chega até aqui, minha irmã. Tem mais uma preciosa vida voltando. Isso, chega até aqui. Irmãos, não tem a ver com pregador isso aqui. Tem a ver com nossos irmãos. Se tem alguém do teu lado que tu sabes que não tem força, é teu irmão, é tua irmã. Ajuda a voltar. Eu estou já debaixo de uma batalha espiritual aqui pela vida de alguém. Meu Deus. Traga essa pessoa até aqui. Está voltando também? Tem mais uma preciosa vida voltando aqui. Alguém me ajude a adorar o Pai. Meu Deus.
Sai do lugar e vem. Chega até aqui. O rababachuri cantaramaia. Meu Deus. Aonde você está? Em meus braços. Tá voltando aí? Venha. Abre caminho para os filhos passarem. Venha. Alguém me ajude a adorar o Pai aí. Filho. Meu Deus. Os dois estão voltando aqui. Eu já não sei quantos tem aqui, mas o Pai está me mandando esperar alguns filhos ainda. Ainda que tu estejas aí fora, sai do teu lugar e venha. Se tem alguém do teu lado que está machucado pelos desertos da vida, segura na mão dessa pessoa e diz: eu vou lá com você. Não vamos perder ninguém aqui. Eu tenho 2 minutos aqui para te esperar. Onde tu estás? Olha só que coisa linda. Filho amado, olha aí. Vem como está. Vem, tá filho voltando? amado, vem. Tem 2 preciosas vidas aqui voltando para Cristo. Alguém me ajude aí a fazer um barulho que o diabo não gosta. Vem, filho amado, vem em meus preços, descansa. Meu Deus. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Tá voltando aí? Falarei contigo. Abre caminho aí, gente, deixa passar. Olha, se eu fosse você, eu estava celebrando festa aqui na terra, porque o céu já está em festa. Quero Venha. olhar em seus olhos. Isso, chega até aqui com coragem. Vem mesmo. Vem mesmo. Meu Deus. Os filhos estão se curvando diante do Pai que está aqui, irmãos. Escuta. Meu Deus. Eu estou com responsabilidade no que eu estou falando aqui. Eu sei que esse lugar aqui está tão cheio da glória de Deus que pode virar Pentecostes para a noite inteira. Mas não adianta a gente saltar tanto aqui e alguém sair daqui sem viver o propósito. Eu estou disputando com o inferno a vida de algumas pessoas que estão aqui. Aonde está você? Está vindo mais uma pessoa aqui? Mais um filho? Alguém faz um barulho aí que o diabo não gosta. Chegou mais um. Alguém abraça ele aí, um jovem cheio do Espírito Santo. Escuta. Tu acha que eu não estou feliz com essas vidas aqui na frente? Eu não consegui contar quantos tem aqui. E os números também, para impressionar, não importam. Mas o céu está mandando eu esperar ainda alguém que está aqui. Te procurar. Não dispersa não. Tem um filho ou uma filha aqui que o céu está falando, espera um pouco. Onde está você, em nome de Jesus?
Nem todos vão entender esse culto aqui. Mas esse culto aqui é o culto que o pai tinha algo a fazer na vida de filhos. Só o teclado, Micael. A gente vai encerrar aqui. A igreja consegue orar comigo só por 1 minuto? Eu ainda ouço gritos de uma guerra espiritual aqui, pela vida de alguém. O diabo está dizendo que você não é, que você não serve para ser crente, que você já tropeçou. Eu estou com esse microfone aqui na mão até agora esperando você. Quão precioso ou preciosa que tu és. Onde tu estás? Ore por alguém por 1 minuto só comigo. Alguém que Deus quer de volta. Alguém que o céu quer de volta. Meu Deus, se eu soubesse quem tu és, é tão precioso, preciosa quanto esses que estão aqui, eu ia ir te buscar. Tamanha guerra que eu sinto contra a sua vida. O diabo te odeia. Aonde você está? Está voltando também, tá? Tem mais uma preciosa vida aqui se reconciliando com Cristo. Meu Deus. Meu Deus. Tu vai sair daqui de cabeça erguida hoje, entendendo por que você já passou por tanta coisa. Deus está levantando uma geração para esse tempo. Consegue estender a mão aqui à frente? Senhor, eu só vim pregar a tua palavra hoje, da forma que o Senhor me direcionou. Tem filhas voltando, ainda aqui voltando, filhos se reconciliando. É uma gente que o Senhor preparou para esse tempo. Talvez eles não entendem o que acontece hoje, mas vão entender amanhã. Quebra todas as correntes, cancela toda a condenação, escreve o nome deles no teu livro, Pai. Que a tua unção repouse sobre eles, que eles não temam nem aos demônios e nem aos desertos, que eles suportem o processo e vivam o propósito. Deus abençoe com a tua palavra, em nome de Jesus. E você diz amém. Olhe para mim, olhe para mim. Deus falou com você? Falou mesmo? Se falou, levanta as duas mãos assim. Meu Deus, parece que falou. Lá na galeria também parece que falou. Mas eu só creio que falou, senão não vou crer não, tá? Eu só creio que falou se você ainda conseguir abraçar 10 e falar assim, ó, tu é filho, tu é filha. Eu vou contar. Micael vai cantar e tu diga, filho, 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 filha. Isso.